A partir de agora vamos conversar com Cícero Filgueira, ele que é coordenador pedagógico da Hug Education. Vamos falar a respeito da educação socioemocional, como o desenvolvimento dessas habilidades podem contribuir para a prevenção e o combate ao abuso infanto-juvenil. A gente está aí na semana que combate, né, o trabalho infantil, e essas ações com certeza tem que começar lá embaixo, né, lá atrás, principalmente na educação. Boas-vindas, bom dia. Que bom ter um conterrâneo. Minha gente, são tantas coincidências. Esse ano que é de Pernambuco. Aí eu digo, você é de onde? De Pernambuco, eu também sou da mesma cidade, né? Vejam só, né? Sou de Afogagem Gazeira e conheço até a família. Tá vendo você como o mundo é pequeno? Muito pequeno. Que trabalho bonito que você faz. É bom encontrar um conterrâneo fazendo um trabalho tão bem feito. Que bom, que bom. Muito obrigado. Eu agradeço demais em nome da equipe Hug. De Pernambuco para o mundo. Esse trabalho bonito, bem feito. Sempre a gente sabe que um trabalho desse começa com um desejo, um anseio de alguém, né? Transformar, ajudar, principalmente esses trabalhos sociais. Conta um pouquinho da história da Hug Education. Conto sim, né? Educação socioemocional, ela já tem há um tempo, tá? Que há o debate sobre isso, né? No início dos anos 90 começa a se fortalecer, principalmente ali nos Estados Unidos, os debates sobre o cognitivo é suficiente para se preparar alguém para o futuro, ou seja, as disciplinas do currículo são suficientes para preparar alguém para os desafios da vida. Então começa a se debater sobre tantas habilidades sociais que uma pessoa precisa no mercado de trabalho, nas relações interpessoais, e também as habilidades emocionais, né? Como lidar com as emoções, por exemplo, num ambiente de trabalho, que a gente sabe que é um dos grandes motivos de demissões, não é verdade? Então, a Hug Education, apesar de ter 5 anos de mercado, a metodologia dela já é mais antiga. Para você ter uma ideia, a nossa metodologia, em 2012, ela foi considerada uma tecnologia educacional pelo MEC. Né? Então, a gente já está há um bom tempo aí no mercado levando uma educação socioemocional. Muito importante. A gente sempre conversa. Recentemente teve um neurocientista que veio aqui conversar conosco e falávamos a respeito disso. Esse desenvolvimento, né, que tem que ser o todo. E o emocional é o mais difícil na hora do recrutamento dentro das empresas. Se você não trabalhar o socioemocional das pessoas lá na base, na infância, na juventude, fica muito difícil mais adiante. Isso. E é interessante demais, né, essa sua fala, porque, por exemplo, se a gente pegar algumas pesquisas, como tem um órgão britânico chamado Page Personnel, que ele faz pesquisas com relação... Ele faz recrutamento, na verdade. Então, se a empresa está querendo recrutar ali lideranças, né? Eles fazem lá os recrutamentos. Então, eles fizeram uma pesquisa com as empresas vinculadas com eles para entender quais são as causas das demissões, as maiores causas de demissões, né? E eles observaram que a maioria das contratações, ali 90% das contratações, tem a ver com o conhecimento técnico da pessoa. O currículo, na né? área. Mas as demissões, 90% das demissões, não é por causa de falta de conhecimento técnico, e sim por falta de habilidades sociais e emocionais no ambiente de trabalho. Convivência. É o líder que não sabe liderar, é o funcionário que não sabe trabalhar em equipe. Né? Então, falta de diálogo assitivo, comunicação não violenta, e a gente vê isso, inclusive, no Fórum Econômico Mundial, de 2020, que já trazia isso. Né? Se você for pegar as competências do profissional do futuro que o Fórum Econômico Mundial traz, diz lá, educação emocional, inteligência emocional, na verdade, diálogo assertivo, flexibilidade cognitiva, que a gente está aberto para o novo. Flexibilidade é uma palavra que eu acredito que tem que fazer parte do diário das pessoas. Sim. Todos os dias ela tem que abrir o diário dela e dizer, hoje eu tenho que ser um pouco flexível. Porque cada vez mais difícil, as pessoas elas estão inflexíveis. A gente vê isso na violência no trânsito. Nós vemos isso na violência nas escolas. Justamente. Essa forma de... A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim. E não é assim. Isso. Não é verdade. É quando a gente encontra, por exemplo, aquele senhorzinho, que é o parente nosso que mora ali na rua, que é o Ranzinzo, né? Aquele senhorzinho Ranzinzo. Sim. É justamente porque a pessoa não flexibilizou o conhecimento dele ao longo do tempo. Não que seja culpa dele, né? Mas porque não foi educado para isso. Exatamente. Né? E tudo tem um... Nós, seres humanos, podemos mudar tudo em qualquer tempo. Eu gosto muito de citar nos meus debates, nas minhas conversas, a história do Immanuel Kant, né? Já um senhorinho.
Ele todos os dias fazia aquela caminhada e aí, de repente, ele teve um insight no Eu Tio Passeio. O relógio da cidade era ajustado por ele, né? Pelo passeio exatamente. dele. Todo mundo sabia as horas e aí pelo ele para passeio dele. no meio do passeio porque ele tem um insight. E a partir dali veio o imperativo categórico. E ele diz, mudou. E mudou no tempo certo. E daí, depois dele, veio toda a Revolução Iluminista que a gente sabe da França, né? Fraternidade e igualdade vem daí. Então, todo aquele pensamento. E ele sempre falava, você tem sempre um tempo que mudar. Mesmo você já sendo uma pessoa idosa, mesmo você já pensando que está ultrapassado, nunca está. Está vivo, tem tempo de mudar. Nós estamos aprendendo o tempo todo. Isso aí não tem como negar. Principalmente nessa geração que nós temos agora, que são dos nativos digitais, né? Que a informação chega muito rápido. Exato. Então não tem como a gente não estar absorvendo essas informações o tempo todo. Então, a sociedade é isso, cultura é isso, cultura é transformação, cultura muda com o tempo, né? Então a educação vai se transformando com o tempo, por isso que a gente vai abarcando. Eu vou lhe dar só um exemplo. A Rádio Difusora, estamos aqui há um ano apresentando esse programa. Completamos ontem. Essa emissora tem 75 Parabéns. anos. 75 anos essa emissora tem. Faz 76 agora em setembro, não é isso? Essa emissora está há 75 anos no ar. Ela teve que passar pelo processo de digitalização e migrou para a FM. Ela era AM. Ela fez essa migração. Se uma emissora de rádio que tem 75 anos faz essa migração, se adapta ao novo, às tecnologias digitais, o ser humano tem uma dificuldade gigante. Você, como pedagogo, Historiador. Historiador, perfeito. Melhor ainda. Não com todo respeito aos pedagogos, mas a gente entende que o historiador mergulha mais, vai mais profundo no que tange a história. Aos fatos históricos, né? Exatamente. No que diz respeito a essa questão histórica, o homem sai das cavernas, começa a se socializar, etc. e tal. Por que a gente tem essa tendência tão grande a ter medo do novo, não querer se adaptar, não querer mudar, conviver com outras tribos, com pessoas que pensam diferente da gente? Historiador, me fale, por favor. Interessante essa pergunta, eu gostei. É importante a gente pensar o seguinte, que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Então, quando a gente tem alguma informação, ele vai procurando um caminho mais rápido para fazer aquilo ali. Então, quando a gente tem uma ideia na cabeça, para quebrar essa ideia é um pouco mais difícil, porque a gente tem que inserir senso crítico, né? A gente tem que ser autocrítico para poder mudar o nosso pensamento. Então, ser autocrítico, você está colocando em xeque o seu pensamento. E o cérebro não gosta disso. Não é? Então, todo esse processo que a sociedade passa, desde as cavernas, como você fala, é de sobrevivência. Né? A gente usa roupa hoje em dia porque o quê? Sobrevivência. Não é verdade? Os homens da caverna sobreviveram. E, muito importante, as emoções nesse processo. Por exemplo, o medo. A gente considera o medo desagradável. Sentir medo não é bom, não é verdade? Incomoda. Mas é uma emoção muito importante. Extremamente. Nos livra do perigo da morte. Exatamente. Ela resguarda a nossa vida. Não é? Então, sem o medo, a gente não estaria aqui hoje, por exemplo. Exato. Sem o medo, a gente não estaria usando roupa, a gente não estaria se adaptando às chuvas, se adaptando, por exemplo, aos climas adversos, aos animais. Não é? Então, a adaptação é um processo cultural, né, que envolve as emoções também. E esse processo que você fala de a dificuldade que a gente tem de lidar com a mudança, vem também junto com isso. Né? Tanto pelo processo que já, né, a gente, vamos supor, a gente identifica uma coisa na sociedade que está ali já regada, então para mudar aquilo ali é processo. Processo contínuo e permanente. Não é? E desde as coisas pequenininhas, como por exemplo o forró. Nossos avós dançam diferente dos nossos pais, que dançam diferente da gente, a mesma música. Exatamente, é o mesmo ritmo. Exatamente. E está ali. E o papel de vocês nisso tudo? O papel da RUG? Como é que está? O que é que vocês têm desenvolvido? Aonde desenvolvido? Conte-me os trabalhos que têm sido feitos. Legal. Então, nosso trabalho, nosso foco é em educação socioemocional. Então, a gente tem os materiais didáticos e a consultoria pedagógica. Né? Nós estamos no estado de Alagoas, para as escolas do estado do Fundamental 1 e 2. Certo? Nós também temos outros parceiros municipais, como ali em Sergipe, aqui também em Alagoas. Não é? E nosso foco é o seguinte, né? Depois que passa todo o processo comercial e tudo mais, né? Entra a equipe pedagógica. Tem a equipe pedagógica dos consultores, eles vão fazer as formações dos professores, até porque é uma coisa nova, a educação socioemocional. Não é uma coisa que os pedagogos, os professores passaram na faculdade por isso, então precisa-se de treinamento para isso. E para além da formação inicial, das formações continuadas, nós temos acompanhamentos pedagógicos regulares.
Então, dependendo do contrato, obviamente, o consultor vai a cada um mês ou 2 meses na escola, conversar com o professor, conversar com a gestão, ver quais são as dificuldades, ver se o livro, que também é um livro muito interdisciplinar, então o professor consegue puxar ali para trabalhar uma redação, para trabalhar ecologia, para trabalhar história, não é? Para você ter uma ideia, a gente teve recentemente um fato bem interessante numa escola aqui, indígena, da Vassu Cocal, né? Ali, Sim. tem uma professora que fez uma adaptação de uma historinha do Gomes, livro né? para a realidade dos indígenas. Muito interessante a contextualização. Exato, porque na historinha do livro falava que uma pessoa tinha a sua casinha e aquela casa dela ia ser tomada por causa de alguma obra, alguma coisa assim. Então eles levaram isso para a relação do indígena com a sua terra. Que passa Então, vê ali que- a BR. ali. Exatamente, Isso. inclusive ela chega a comentar da BR, né? Qual o impacto disso para a cultura local. Então veja como é interdisciplinar e como promove o senso crítico dos alunos. Esse treinamento de vocês, né, essa consultoria, esse treinamento, ele dura em que período? Quanto tempo? É porque é uma formação continuada, a gente sabe que sim. Isso. Mas aí, geralmente, ele dura quanto tempo para o professor já conseguir começar a aplicar? Então, o ano inteiro. Logo no início do ano, assim que passa o processo de distribuição dos livros para as escolas, a gente já agenda com o parceiro, no caso de Alagoas, com a secretaria, né, com a SEDUC, e nós fazemos a formação inicial e logo em seguida a gente já começa os acompanhamentos mensais. Estamos conversando com o coordenador pedagógico da Hug Education, Cícero Filgueira, meu conterrâneo, que prazer estar com ele aqui. Nós estávamos falando a respeito de histórias bonitas para contar, né? Resultados desses 5 anos. E você disse, tenho sim exemplos. Eu disse, depois. Segure, né? Apoio Segure. cultural. Segura um pouquinho. Vamos então trazer essas boas experiências. Maravilha, maravilha. Nós temos alguns relatos práticos, né? Porque dentro do processo que a gente tem de contrato com os parceiros, a gente tem uma coisinha chamada testes, né? Pré-teste e pós-teste que a gente faz. No início do ano, a gente faz um pré-teste com os alunos, que a gente chama de SDQ, né? Que é um questionário de competências e habilidades, né? Ex-alunos de que idade a que idade? Varia de contrato para contrato. No caso de Alagoas, é Fundamental 1 e 2. Certo. Então, é do primeiro ano, ali do Fundamental 1, até o 9º ano do Fundamental 2. Aí varia também a forma como é preenchido, obviamente, o teste. Certo. Não é? E esse teste é repetido no final do ano para a gente entender o que foi que aconteceu nesse meio termo. É muito ali. importante esse feedback, né? Não é verdade? E aí vocês fazem esse teste e fazem essa avaliação nesse Essa período de comparação 12 meses. e faz um relatóriozinho e envia para o parceiro. Aí você teve resultados interessantes que você queria a relatar. gente vê diminuição de violência, por exemplo, um relato recente, outro, né, daqui de Alagoas, já que você estava querendo uma história bem interessante. Inclusive, a gente postou no nosso Instagram esse vídeo, né, esse videozinho, que é uma entrevista que a gente fez com um dos professores da rede, daqui de Maceió, e ele falando justamente sobre o papel que os livros e as aulas têm levado para a escola dele, que é uma escola de uma situação ali um pouco fragilizada socialmente, é o local ali, não é, que envolve violência por perto, né? Muita violência dentro da escola. Então, a partir do ponto que começaram a se debater o senso crítico dos alunos, colocar os textos em roda de diálogo, que é um dos momentos de aula, é para isso, é para ter roda de diálogo com os alunos. Então, ele observou que o quê? A violência da escola começou a diminuir, os alunos começaram a dialogar mais para a resolução de conflitos. Que ótimo. Então, para a gente aí já é um passo A escola aqui de Alagoas. de Alagoas. Aqui. Essa dificuldade que os jovens têm hoje de dialogar. Não querem dialogar, não querem conversar com os pais, não querem conversar Com a direção da escola. nada, de jeito com nenhum. o professor, agride o Conversa só professor. entre seus pares ali. E como é que a gente faz para romper essa barreira? Olha, na verdade, eu acredito que seja mais a falta de oportunidade deles de dialogar. Por exemplo, uma coisa que na época da gente era quase impossível, era o aluno querer ir para a direção da escola. A gente tinha medo, Tinha medo do diretor. não é? Isso, Eu lembro. Hoje em dia é muito comum o aluno querer ir para a sala do diretor para conversar com ele sobre assuntos pessoais, porque é a única pessoa que vai ouvi-lo. É o professor, o coordenador, não é? Porque a gente não vê muito diálogo dentro de casa. Né? Então, fortalecer esses vínculos com a família também é um dos focos nossos. A comunidade tem que funcionar. Como diz o ditado sul-africano, né? Para educar uma criança é necessária a aldeia inteira. Né? Então, Interessante. toda a sociedade ela é responsável pela educação de uma criança.
Os pais são responsáveis pela educação de uma criança, os tios, os avós, o ensinamento das regras. Então, tudo isso faz parte do processo de educação social, que está justamente dentro do socioemocional. Hoje em dia, a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde, inclusive, ela mudou a idade, considera-se adolescente até os 24, 25 anos. Então, é quando o cérebro realmente vai ficar maduro o suficiente por aí mesmo. Para tomar todas as suas decisões acertadas. E olha lá, né? Porque a gente tem visto pessoas de 30, 40, até mais sem decisões acertadas. Só que essa tomada de decisão, sem aquele boom de hormônios, o cérebro ainda todo se formando, se compondo, né? Tem também um peso muito grande do social, de onde ele está inserido. Sim, né? sim. Nós, enquanto sociedade, o que é que a gente pode fazer para essa juventude? Ajudá-lo, inseri-lo, né? De uma forma que consiga entender e lidar com esse temperamento deles, muitas vezes tão arredio. É bem interessante isso aí, porque a gente fala de questões de gerações, né? Geracional. Como eu tinha falado ali do forró, né? Que nossos avós dançavam diferente, a sociedade também era diferente. Não é? E a sociedade foi se transformando com o tempo e as pessoas vão se adaptando a isso. É tanto que nos anos 40 o pessoal tinha mais filho do que hoje em dia. Né? O pessoal que nasceu nos anos 90, por exemplo, que é os milenares, como a gente chama, não é? Ou é um cachorrinho dentro de casa, ou com um gato, ou nenhum filho. Não é? Então a sociedade se transforma com esse processo e é muito importante que a gente entenda que essa nova geração que está aqui, por exemplo, a geração alfa, que são os nascidos depois de 2010, que é a primeira geração nativa digital do Brasil. São as crianças que, desde o nascimento, a tecnologia está inserida no processo dela. Em todos os processos. Educacional, de saúde, para fazer um exame, você marca pelo aplicativo, na época a gente preencheu toda uma questão. É importante que a gente entenda que cada geração tem suas demandas e que são diferentes das nossas. Então, para a gente preparar essas crianças para que eles sejam melhores do que a gente tem que dar abertura para o diálogo, promover a discussão, inseri-los dentro do processo com mais assertividade, não é? E isso leva um certo tempo. Isso é processo educacional, é contínuo e permanente. Meu caro Cícero Filgueira, né? Cabe, então, na grade curricular das escolas, essa disciplina, a educação socioemocional, ela já consta, teria que ser obrigada pela essa modernidade, trabalhar o emocional desse adolescente. A educação socioemocional, ela já está prevista na Base Nacional Comum Curricular, oficialmente desde 2017, não é? Com a mudança que a gente teve na BNCC, que é justamente a Base Nacional. Então, na Base Nacional, a gente já vê as 10 competências básicas que devem ser inseridas em todas as escolas. Certo. E, dentre essas competências, nós temos algumas lá da educação socioemocional, né, como o pensamento crítico. Nós vemos lá também a importância de se trabalhar o autoconhecimento. Né? Afinal de contas, quando a gente trabalha o autoconhecimento, a gente consegue entender nossas fragilidades, nossas potencialidades. Então, quando a gente está trabalhando o autoconhecimento, a criança ou o adolescente consegue entender ali, por exemplo, o momento de pedir ajuda. Estou chegando num nível de ansiedade muito alta, eu preciso de ajuda. Que é uma das características, inclusive, muito latente nessa geração, a ansiedade. E a preparação para esse profissional é vocês que fazem? Exatamente. A gente tem essas formações que acontecem, nós temos plataformas também que tem cursos continuados, textos, vídeos, sempre para ir aprimorando o professor. Fora os acompanhamentos que os consultores vão recorrentemente na escola. Mas aí todo professor ele tem que entender dessas... Ou é específico, você tem aquela disciplina... Legal. Como é que funciona? Então, varia um pouco, tanto de parceiro para parceiro, isso envolvendo inclusive escolas privadas também, tá? A gente tende a pensar que os professores de humanidades são os ideais ali para se trabalhar a educação socioemocional, mas não necessariamente. Varia bastante. Geralmente já na escola tem aquele professor que tem o perfil. Exatamente. O perfil é muito importante. Aquele professor que a gente chama de professor amigão. O professor que consegue promover rodas de diálogo com mais assertividade. Aquele professor que consegue estimular o senso crítico dos alunos. Esse aí é um perfil legal. Mas varia. Tem professores que conseguem trabalhar a educação socioemocional baseada em textos, promovendo redação, debates com os alunos. Então, a gente vê o professor de linguagem entrando forte nesse processo. Professores de filosofia puxando pelas suas áreas também, de sociologia. Puxa, porque a educação socioemocional, ela consegue
passear por muitos lugares. Agora, mas ele se encaixa melhor aí, não sei se melhor, digo adaptação, numa rede privada, numa classe média, enfim, ou para a periferia, daquela escola pública. Vocês estão com perguntas boas hoje, gostei. A gente estudou a lição em casa. Rapaz, varia também, viu? Eu não diria que, tipo, vamos manter ali o privado como sendo... Você falou de uma escola que tem a situação de drogas, enfim, né? Sim. Não sei, numa periferia. Diferente. Exato, mas aí também não foge também no privado, não foge também, não. O que eu observei já ao longo da minha carreira, porque eu tenho uns 6 anos já de educação socioemocional, né? Desde consultor até chegar na coordenação. Então, ao longo da minha carreira, eu já vi tudo em escola privada e pública. A gente vê que tem muitas coisas diferentes acontecendo, né? É mais comum, por exemplo, a gente encontrar na escola pública a questão da violência, né? A questão da criminalidade com drogas, mas na privada a gente encontra muita violência doméstica, por exemplo. Nossa. Né? A gente encontra muita pressão na privada também. Uma cobrança maior, né, dos pais, aí então o filho e já... deles também. Muito tenso. Quando muitas vezes, pronto, uma experiência que eu tive há uns anos, de uma aluna que estava tendo crises de ansiedade recorrente. Quando a professora da educação socioemocional foi conversar com ela, ali naquele momento no corredor ali da escola, né? Aí ela foi e disse, não, acredito que é meus pais, eu não consigo nem falar mais com eles, porque eles estão me pressionando. Aí a professora foi e disse, conversa com eles, fala o que tu sente. Fala o que é que está causando em ti, né? Porque quando a gente fala das nossas emoções, é mais fácil causar empatia no outro. Tipo, eu fico triste porque cheguei em casa e estava tudo bagunçado. Né? Então, quando o outro vê que você estava triste, fica mais fácil dele entender do que você porque está tudo bagunçado aqui em casa, jogando as coisas para cima. Não é? Veja como é diferente, né? A ação. Então, ela chegou em casa e foi conversar com os pais. Os pais, não está te pressionando, não. Faça o curso que você quiser, fica à vontade, converse com a gente. Então, era falta de diálogo. E a pressão vinha muito dela. Aquela coisa, eu entendo algo que nem foi dito, né? Eu faço uma leitura das coisas de acordo com o meu... Né? Justamente, inclusive, como você falou, na questão do cérebro. Não é? O cérebro ele vai se amadurecendo até ali por volta dos 25 anos. Então, por isso que é muito mais fácil a gente ensinar alguma coisa antes disso. É porque também, o meu caro Cícero Filgueira, é porque o pai ele paga a mensalidade daquele aluno. Não sei se tem a ver alguma correlação. O cara paga uma mensalidade, aí tem essa pressão. Cadê você não está estudando? Enfim, estou gastando tanto com você. Tanto. Então, não sei, um argumento forte que os pais usam, né? É verdade. Tem essa pressão, como eu falei, é muito forte. E o outro, sem te interromper, na pública, no meu tempo não tinha. Hoje o Estado da escola dá transporte e você não vai. Então você... É verdade, né? Tem toda uma situação sim. Isso esses jovens, eles sofrem pressão muito forte, porque a gente vê uma dificuldade muito grande do mercado de trabalho absorver. Né? Então, vamos supor que na minha área, que eu sou formado em História, quantos historiadores são formados por ano aqui em Alagoas? Né? Juntando as privadas e públicas universidades. O mercado consegue absorver? Verdade. Não consegue absorver. Dificilmente absorver. Então, veja só, bota um adolescente de 17 anos para escolher a profissão dele. Não é? Ele vai lá com a responsabilidade de fazer... o estudo e eles colocam na cabeça que não tem como mudar no futuro, né? E tem como mudar. E muito. Pessoas que com 40 anos estão mudando de profissão. 40, 50 anos, normal. Não é? Só que eles, aquela pressão, eu preciso entrar no mercado de trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar meu dinheiro, senão eu vou morrer de fome. Não é? Então a gente conversando com adolescente, a gente pergunta quais são os maiores medos de vocês. Eles falam, morrer de fome, não ter emprego, entendeu? Não ser aceito. E são questões puramente que vêm da pressão e vêm da realidade social. Né? Quando você tem uma disciplina na escola, uma orientação dessa socioemocional, ajuda muito, né? Ajuda, com certeza. Porque a educação socioemocional ela vai preparar o aluno para os desafios da vida. Então a gente coloca em debate justamente o que acontece em sociedade. Para que quando acontecer alguma coisa com ele tenha mais assertividade para lidar com aquele problema. Não é? Para que ele não estoure no trânsito, por exemplo. Para que ele consiga, teve um acidente lá, ele consiga lidar com aquela situação do que simplesmente estourar. Um exemplo que eu gosto de usar bastante com relação à educação socioemocional é você imaginar um balão de festa. Se você pegar uma canetinha ali e bater com força nele, ele estoura. Mas se você colocar uma fita por cima, tem que botar mais força.
Educação socioemocional é isso. É preparar melhor. Não significa que você não vai estourar, mas vai ter mais dificuldade. Porque você vai estar filtrando melhor ali suas emoções e como você lida com ela. A emoção vai estar sempre na nossa mente. É porque a gente, por exemplo, né, Tata, a gente trabalha aqui na difusora, a difusora fica dentro do CEPA, do complexo. O complexo né? educacional. E aí o transporte escolar... É o maior das Américas. O maior das Américas aqui. Aí ele atende essas crianças. Mesmo. Sim. Ele atende essas crianças, aqui esses estudantes. 7 horas, 6h30, deixa na escola, 11 horas, 11h30, está voltando para casa. Então, essa é a rotina. Então, ele tem que se levar para casa um senso crítico das aulas e tem que ter esse emocional, para não ficar aquela com mermice, né? Não fui, quero tirar 6 passa na média. Dá para passar? Então, eu acredito que o emocional é importante nesse momento, né? Importante para ficar com vontade de voltar no dia seguinte. Sim, sim. A gente sempre fala para os professores que tipo, a gente tem que deixar com a maneira que a aula seja um clima legal para que o aluno se sinta à vontade. E tenha aula, saudade. cumprir meu horário, Tenha embora. saudade. Porque, olha, quantas vezes, muito né, vazio, a né, gente cara? fica saudoso. Lembrar a época da minha escola, a verdade. época da minha faculdade, a época tal. E hoje, quando o clima dentro de sala de aula não é bom, você quer que aquilo acabe logo. Isso. Professor e Nem aluno. quer trazer para a memória. E é importante essa tua fala. Tem uma pesquisa de um chileno chamado Juan Casasus. Ele fez uma pesquisa com 54 mil alunos, inclusive o Brasil está entre os países que ele pesquisou. E o objetivo dele era tentar identificar o que é que prejudica o desenvolvimento de uma criança. Aí o teste era com tudo. Estrutura da escola, formação dos professores, se tinha ar-condicionado, se não tinha, se o bebedouro estava com água limpa, se não... Tudo. Colocou Tudo, lá a listinha e foi verdade. lá procurar. E ele ficou muito surpreso quando o clima emocional pesava muito para o desenvolvimento das crianças. Muito mesmo. Então, quando a escola tinha um clima emocional mais saudável, a criança se desenvolvia melhor. Até porque já se sabe hoje em dia, com os avanços, né, da ciência, principalmente a neurociência, de que nós humanos, nós somos seres racionais, sim, mas somos muito mais emocionais que racionais. As nossas reações, elas são baseadas não naquilo que a gente pensava antes, e sim no nosso emocional. Nosso emocional é quem vai ditar todas as regras. Se ele não tiver dosado, trabalhado, vira uma bagunça. E temos visto. É tanto que a gente vê essa polarização na política no Brasil, a polarização nos campos de futebol. Quando o meu time não ganha, eu tenho que agredir o outro. Eu agrido até o próprio jogador do meu time. Então é emocional Sai que briga grita entre eles, muito. né? As relações, a violência, o feminicídio, tudo isso está muito embasado em cima disso. A gente vê hoje pais que tiram o celular do filho e o filho vai lá e mata o pai. Por conta daquilo, Muitos a gente tá casos vendo desses, inclusive, coisas né? terríveis aqui no Brasil e Teve na mundo Paraíba, afora. né? Emocional que não foi trabalhado. Um emocional que não se trabalha. A partir de quantos anos a gente trabalha o emocional nas escolas dessa garotada? Do infantil. Do infantil. Dependendo do parceiro, no infantil Colocou já o pé temos. lá, já foi. Colocou o pé lá, Maternalzinho já foi. Do infantil ao ensino médio. Quer ver, meu caro Cícero, um exemplo claro? Aqui, eu e a Tata em uma sala de aula. Eu tenho dificuldade para contar até 10. No 11, já começa a doer a cabeça. Ela é fera em matemática. Quando o professor chega, professor, eu já... Ou já é matemática. É tu, Tati. Então, acontece... Quando ele sabe passar a aula, esse trauma eu não tirei lá na minha infância. E isso hoje se trata. Sim. O camarada gosta, do jeito que eu gosto de exata, aliás, de humanas, né? Eu vou gostar também. Isso não foi trabalhado na minha época. Eu continuo com raiva de professor de matemática. Eu tinha uma relação péssima com a matéria química, mas adorava o professor. Pois é, ele sabia, né? Exatamente. O meu problema era eu com a matéria ali, né? Mas o professor é excelente, né? Exato. Mas quando a gente vem para a particularidade da escola, você trouxe essa pesquisa bem importante desse chileno, de como funcionava e que o emocional pesava muito. Mas nós sabemos também que não é só papel da escola a educação. Não. Começa em casa, dessa base. Dentro de todo o teu conhecimento que tu tens, historiador que és, a respeito de, digamos, pais que têm uma formação melhor, que têm um grau de conhecimento maior, o filho já é diferente na sala de aula? Você já percebe um papel dele diferente? Olha, a gente tem que entender aí duas coisas. Primeiro, o cognitivo e o emocional. O aluno pode ser muito bom em um, péssimo no outro. Um aluno pode ser aquele aluno que tira nota 10 em tudo, mas ele não consegue manter 5 minutos de conversa com o amigo dele sem pegar uma briga.
Né? Então a gente vê que a inteligência emocional dele é lá embaixo e a inteligência cognitiva lá em cima. Então a gente vê uma cobrança muito grande pelo cognitivo e não pelo emocional. Isso aí em qualquer, pode ser o rico, pobre, pode ser qualquer coisa. Entendi. Vai ter pressão ali em cima do cognitivo dele, não é? Já o emocional fica fragilizado. Então a gente encontra muitos casos de alunos que são excelentes em disciplinas, mas péssimos no emocional. Mas equilibra, dá para equilibrar aí o emocional? Tem que equilibrar. Quando a gente estava falando aqui da razão e a emoção, elas estão caminhando juntinhas, não é? As emoções, imaginemos, por exemplo, uma montanha-russa. Quando a gente chega lá em cima na montanha-russa e ele desce de vez, cada um pode agir de uma maneira diferente. Um pode chorar, outro pode gritar, levantar os braços. Rapaz, isso... A emoção é isso. Cada um pode agir de maneira diferente para a emoção. Essa coisa começa com aquela história do menino birrento, porque a gente vê muito uma criança pequena que quer uma coisa, a mãe não dá, ela se joga no chão, e às vezes a mãe, para aquele menino parar de chorar, ela vai acabando. Fase. Essa educação que começa lá no início, lá no começo, que independe do fator econômico, como você bem frisou. Como é que a gente pode trabalhar isso? Primeiro que entender que o desenvolvimento... mandando todo mundo lá pro psicólogo, pro psiquiatra. Inclusive, como você estava falando do papel da família nesse processo, a gente vem visto nos últimos 30 anos o afastamento da família dos processos educacionais. Muito. Não é? E jogar uma responsabilidade só na escola. Exatamente. A gente vê ali aquela ideia, por exemplo, do depósito de criança. Eu já vi pai reclamando de férias. O que é que eu vou fazer com meu filho nas férias? O que é que eu vou fazer com meu filho durante a pandemia que está aqui dentro de casa? Virou tal ser pai e ser mãe, não é verdade? É verdade. Não é? Então a gente vê, por exemplo, a socialização básica de uma criança vem muito da família. O primeiro contato social da criança, quando nasce, é com a família. Então a gente vê um afastamento das competências básicas de sociabilidade, como com licença, por favor, obrigado. Então, isso a gente vê que era um papel muito forte da família, porque os pais ensinavam isso para a criança desde cedinho, não é verdade? Já, hoje em dia, a gente vê muito o quê? Esse papel sendo deslocado para o professor. Então, vamos ver lá os pedagogos da educação infantil perdendo um tempo danado ensinando para a criança a pedir com licença, quando a família devia estar ajudando nesse processo. Não é verdade? Então, a gente vê um deslocamento da família e o objetivo da educação socioemocional é trazer de volta, porque todo mundo é responsável. Se uma criança está entrando na escola e o porteiro dá bom dia, o porteiro está ensinando aquela criança a dar bom dia. Ele também é um educador. Não é a senhora da faxina é educadora, da cozinha é educadora, todo mundo é educador. Todo mundo está ensinando para aquela criança porque ela não sabe. A gente não nasce sabendo criar rotina. A gente aprende a fazer rotina. Muito dessa sua fala. Eu tive um período, eu apliquei prova Enem no sistema prisional. E aí eu me lembro que quando a gente faz as reuniões, né, Alessandro, inclusive, foi professor do sistema prisional. E aí eu lembro-me que quando nós fazíamos a reunião, antes de começar, né, aplicar as provas e começar o trabalho didático com eles, eles sempre diziam, olha, para você ter noção, eles andam de cabeça baixa, eles vão entrar de cabeça baixa, eles não vão levantar, não vão olhar no teu olho. Porque eles têm essa... Isso na sala de aula. E sim, eles têm essa orientação assim. Mas eu vou dar bom dia, eu vou cumprimentar. E aí eu vou. E aí eu me lembro que uma das coisas que eles falavam, que se foi dito, é porque lá dentro eles acordam e não dão bom dia para ninguém, porque o dia não é bom. E aí é muito interessante isso, que quando eu lembro-me, essa minha experiência, que foi sala de aula dentro do sistema prisional para aplicação de prova, eu me lembro que quando eles entraram, estavam todos cabisbaixos, eu pedi, por favor, levantem os olhos e olhem para mim. Eu vou passar agora as instruções para vocês. E passei uma após uma. Vocês têm que estar olhando para mim. Olha para mim, por favor. E olhava no olho de cada um. Um olhar materno, carinhoso, né? E eu tenho esse meu jeito forte, firme. Todo mundo que me conhece sabe. E eu acho interessante que lá no final da aplicação, depois que eu passei todas as orientações, eles já olhavam para mim e faziam, ô, dona Tati, a senhora, por favor. Porque eu disse, só pode me chamar de Tati, todo mundo aqui me chama de Tati. Escrevi meu nome lá no quadro. A senhora, por favor. A senhora, foi no período da pandemia. A senhora deixa, a gente pode levar essas máscaras? As máscaras que eles tinham que usar, né? E trocar a cada 40 minutos. Eu disse, eu vou... eu já tinha recebido a informação que sim. Eu disse, pode sim. Ao final, vocês podem levar todas elas. A única coisa que vocês precisam deixar é caneta. Caneta não pode. Eu disse, mas todas as máscaras vocês podem. E a garrafa d'água também, que vocês estão bebendo. Se tiver ainda água, pode levar a garrafinha de água, né? Que eles também tinham liberado para levar.
E você precisa ver o olhar deles para mim, como era. O olhar, eu lembro-me que a gente tinha um intervalo para eles se alimentarem, e na hora, eles lá comendo, e aí eles comendo com pressa, eu disse, pode comer devagar, que eu vou esperar vocês terminarem de comer para poder aplicar a prova. Comam com tranquilidade. E assim, quando você trata o outro como você quer ser tratado, como pessoa que é, Sim. independentemente da situação que ele Sim. está, você percebe a diferença. Eu percebia o desmanchar, que eu disse, gente, vocês precisam relaxar para vocês fazerem uma boa prova. Então, eu quero que vocês sintam-se à vontade. Eu estou aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, tira comigo. Porque imagina você estar ali no ambiente daquele para fazer uma prova de Enem e ainda está todo tenso. É muito complicado. Olha, por mim, eu conversava com você mais tempo, mas a gente ainda tem mais 2 entrevistas já para fazer. Marcelo, quer fazer suas considerações finais? E só dizer onde encontra vocês, se vocês já estão no estado, enfim, nas No estado de escolas, Alagoas, sim, né? Isso, fazer o trabalho de vocês. Para conhecer um pouquinho mais, só entrar lá no nosso site, tá? hugeducation.com.br. Se escreve como, para quem está em casa ouvir? HUG, Sim. né? O hug que significa abraço em inglês. Que bonito. Né? E o education mesmo. De educação. Exatamente. Um abraço, né? educação. Lá você vai encontrar contato, vai encontrar nosso blog que tem textos maravilhosos também sobre produção de... E vocês atendem o público e o privado, né? Vocês têm contato com o público e o Isso, privado. a gente está com foco no público mais, dependendo da situação. Convidando, estamos... Precisa, né? Tá Até também. porque tem tanta escola privada que precisa. Bastante. Muito. Tem. Muito, eu conheço Como algumas. Mas olha, que prazer tê-lo aqui. Você e sua equipe, muito obrigada por estarem aqui conosco. Voltem sempre, estamos sempre de portas abertas. É um prazer receber um conterrâneo. Tão inteligente, tão bom de bater papo e conversar. Eu que agradeço em nome de toda a equipe Hug. E estamos abertos, tá? Só convidar que a gente vem. Perfeito. Trabalhando Convidaremos. o lado emocional da gente também, né, Tati? Nosso. Precisa. Só analisando aí. É importante trabalhar. É importante trabalhar. Começamos com Cícero Filgueira, ele que é coordenador pedagógico da Hug Education. Falamos a respeito de tantos assuntos, principalmente sobre a educação socioemocional, que precisa ser aplicada em todas as escolas do nosso Brasil. Vamos trabalhar o emocional dessa garotada, né, desses jovens e também dos adultos, e por que não? Logo, logo Sim, eu quero vocês nas adultos universidades. também, Sim, faz adulto parte. também faz parte. Claro. Logo, logo. Tem como Temos que precisa. aprender a lidar com nossas emoções, com certeza. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. Eu que agradeço.